Eu acordo todo dia às 6 da manhã e a primeira coisa que vejo é a cadeira vazia do outro lado da mesa. Não é vazia porque alguém morreu. É vazia porque alguém nunca sentou ali de verdade. Meu nome é Antônio, tenho 72 anos e moro num apartamento pequeno aqui em São Paulo, na Zona Leste. A janela da cozinha dá para um prédio cinza que parece uma parede. Eu tomo meu café olhando para essa parede faz mais de 30 anos. E durante todo esse tempo, eu achei que estava tudo bem. Achei que estava vivendo a vida certa, com a pessoa certa, fazendo as escolhas certas. Eu estava errado. Não estou falando de traição. Não estou falando de briga feia, de gritos, de portas batendo. Estou falando de algo pior. Estou falando de silêncio. De anos e anos de silêncio educado, de respeito sem calor, de companhia sem presença. Estou falando de acordar um dia e perceber que você construiu uma vida inteira ao lado de alguém que você nunca realmente conheceu. E o pior de tudo, perceber que você também nunca deixou essa pessoa te conhecer. Eu me casei com 41 anos. Tardio, todo mundo dizia. Minha mãe já tinha desistido de me ver casar. Meus amigos faziam piada dizendo que eu ia virar padre. Mas aí apareceu a Marlene. Ela trabalhava no mesmo prédio que eu, era secretária no 5º andar. Eu era técnico de manutenção predial. A gente se esbarrava no elevador, trocava bom dia, e um dia ela me perguntou se eu sabia consertar um ventilador que não girava mais. 3 meses depois, a gente estava junto. 6 meses depois, eu pedi ela em casamento. Todo mundo achou lindo. Minha mãe chorou de felicidade. Os amigos dela bateram palma. A gente se casou numa igreja pequena, almoçou num restaurante de bairro e voltou para o apartamento que eu tinha comprado com muito suor. E foi isso. A vida começou. Eu acordava cedo, ia trabalhar, voltava tarde. Ela fazia comida, lavava roupa, assistia novela. A gente dividia as contas, dividia a cama, dividia o silêncio. Não brigava, não traía, não faltava respeito. Mas também não tinha conversa de verdade. Não tinha riso solto. Não tinha aquele olhar que a gente vê nos outros casais e pensa, eles se entendem sem falar. E eu achava que era assim mesmo. Achava que amor de adulto era isso. Responsabilidade, rotina, companheirismo prático. Achava que paixão era coisa de filme, que intimidade de verdade era luxo. Eu olhava para os lados e via todo mundo na mesma. Casais que funcionavam como empresa, cada um no seu papel, cada um na sua função, todo mundo sobrevivendo. Mas aí veio aquele dia, o dia em que tudo virou do avesso. Foi num sábado de manhã, faz uns 4 anos. Eu estava arrumando o guarda-roupa, porque a Marlene tinha pedido para eu separar umas roupas velhas para doação. E no fundo da gaveta dela, embaixo de um monte de lenço que ela nunca usava, eu encontrei uma caixa de sapato. Não era segredo, não estava trancada. Mas quando eu abri, vi um monte de cartas. Cartas antigas, escritas à mão, amareladas pelo tempo. Eram cartas de um homem chamado Renato. Eu li a primeira, depois a segunda, depois todas. E o que eu descobri naquelas folhas velhas me quebrou de um jeito que eu não sei explicar. Não era traição. Era pior. Era a prova de que a Marlene, antes de mim, tinha sido outra pessoa. Uma pessoa apaixonada, intensa, que escrevia e recebia cartas cheias de poesia, de planos, de desejo. Uma pessoa que eu nunca conheci. E o pior, ela nunca deixou eu conhecer essa versão dela. Se você está me ouvindo agora e algo nisso tocou em você, deixa um like. Porque
O que eu aprendi nesse dia mudou completamente a forma como eu vejo a vida. E talvez mude a sua também. Fica comigo até o final. Eu prometo que vale a pena. Quando a Marlene voltou do mercado naquela manhã, eu estava sentado na cama, com as cartas nas mãos. Ela parou na porta do quarto e ficou me olhando. Não tinha medo no rosto dela. Não tinha raiva. Tinha cansaço. Eu levantei uma das cartas e perguntei: "Quem é Renato?" Ela suspirou fundo, largou as sacolas no chão e sentou na beirada da cama, longe de mim. "Era alguém de antes de você", ela disse, sem me olhar. "Muito antes." Eu não sabia se ficava com raiva, se ficava triste, se ficava aliviado. O que eu sentia era confusão, porque aquelas cartas mostravam uma mulher que eu não reconhecia. Uma mulher que ria alto, que fazia planos loucos, que escrevia coisas como: "Você me faz sentir viva de um jeito que assusta." Eu nunca, em 30 anos, tinha visto a Marlene assim. Ela sempre foi quieta, controlada, previsível. "Por que você nunca foi assim comigo?" eu perguntei. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois, disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. "Porque você nunca perguntou." Aquilo me cortou, porque era verdade. Eu nunca tinha perguntado quem ela era de verdade. Nunca perguntei o que ela sentia, o que ela sonhava, o que ela tinha medo de perder. Eu assumi que a versão dela que eu via todo dia era tudo que existia. E ela, do outro lado, fez o mesmo comigo. A gente viveu 30 anos como dois estranhos educados, morando no mesmo teto. Nos dias seguintes, tentei puxar conversa. Perguntei sobre o Renato, sobre o que tinha acontecido entre eles. Ela contou que tinham se conhecido aos 20 anos, que foram namorados por 3 anos, que ele era instável, bebia demais, sumia por semanas, que ela se cansou de sofrer e terminou, que jogou ele para fora da vida dela e decidiu nunca mais se entregar daquele jeito. Depois dele, eu aprendi a não esperar muito, ela disse. Aprendi a viver devagar, sem susto, sem dor. E foi esse aprendizado que ela trouxe para dentro do nosso casamento. Ela tinha construído uma armadura e eu nunca tentei tirar, porque eu também tinha a minha. Eu nunca contei para a Marlene, mas antes dela eu tinha gostado de uma mulher chamada Vera. A gente nunca namorou de verdade, mas eu fui completamente apaixonado por ela durante anos. Ela era vizinha da minha irmã. Eu ia na casa da minha irmã só para ver a Vera na janela. Um dia, juntei coragem e chamei ela para sair. Ela aceitou. A gente saiu 3 vezes. Na 4ª vez, ela me disse que ia casar com outro. Um cara que tinha carro, que ganhava bem, que prometia segurança. Eu fiquei arrasado. Mas aprendi a lição. Paixão não paga conta. Sentimento intenso não constrói vida. Então, quando conheci a Marlene, eu escolhi o caminho seguro. Escolhi a companhia tranquila. Escolhi não me entregar de verdade, porque entregar de verdade dói demais quando dá errado. E foi assim que eu perdi 30 anos. Eu e a Marlene continuamos morando juntos depois daquele dia. Nada mudou de verdade. A gente continuou educado, continuou dividindo a casa, continuou na mesma rotina. Mas agora a gente sabia que podia ter sido diferente. Sabia que tinha desperdiçado décadas protegendo o coração em vez de viver de verdade. Uma noite, deitado no escuro, eu fiz uma pergunta no silêncio. "A gente perdeu, né?" Ela não respondeu, mas eu ouvi ela chorando baixinho do outro lado da cama. E agora? O que a gente faz quando descobre que passou a vida inteira com a pessoa errada, mas essa pessoa
É a única que a gente tem?